Muito bem, estamos aqui participando de mais uma live e nós já estamos aí no domingo, no dia 27 de maio de 2018, e a reflexão desta noite está no Salmo de número 40. Salmo de número 40, que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor. O salmista Davi, ele narra uma situação que ele esperou em Deus. Não se sabe quanto tempo Davi esperou no Senhor. Não se sabe se 1 ano, se 2, se 3, se 10, enfim. Ele esperou algo que ele aguardava em Deus. E a Bíblia diz aqui, esperei com paciência no Senhor. E nós somos tendenciosos a querer tudo na hora, a querer tudo da nossa forma. Nós não sabemos esperar em Deus. Esperar não é bom. Se você vai ao banco, você quer ser atendido logo de cara. Você não gosta de pegar fila. Eu também não gosto. Nós não gostamos de esperar. Nós queremos tudo na nossa hora. Nós queremos resolver todas as coisas no presente momento. E quando nós não sabemos esperar, nós começamos a sofrer, porque nós agimos então no calor da situação. Nós não colocamos muitas das vezes na mão de Deus, e muitas das vezes, por agir precipitadamente, nós sofremos. O salmista Davi, ele fala aqui: esperei com paciência no Senhor. Esperei confiantemente, é o que diz outras traduções. Esperei pacientemente, esperei confiantemente no Senhor. E ele diz aqui: e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. No versículo 2 ele fala aqui: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Olha só, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs meus pés sobre uma rocha. O que Davi passava? Quais eram os seus problemas? A Bíblia não relata, mas nós que estamos aqui em pleno século 21, nós temos vários problemas. Só que a reflexão dessa noite é: não haja precipitadamente. Espera em Deus, pois no momento certo Ele vai abençoar a sua vida. Há um versículo e há um texto na Bíblia e há uma história na Bíblia que nós sabemos o que acontece com alguém que espera no Senhor e alguém que age precipitadamente. A história de duas mulheres. Uma se chamava Ana e outra se chamava Sara. Antes, inclusive, era Sarai, depois que passou para Sara. E Sara, ela queria receber de Deus um filho. Ela não podia engravidar, ela queria Deus um filho, ela buscava o Senhor pelo filho, e ela não conseguia dar um filho para o seu esposo Abraão. Então, o que ela faz? Ela age precipitadamente. O código de Hammurabi, naquele tempo, dava uma brecha na lei, uma certa legalidade na lei, e que dizia o seguinte: se a mulher não podia dar luz a um filho, ela poderia pegar a sua poderia pegar a sua escrava, a sua serva, e dava ao seu marido, para que o marido pudesse coabitar com ela, e para que o marido ali pudesse deitar com essa serva e gerar um filho. E ela fez isso. Ela procurou Abraão, ela não esperou no Senhor, ela agiu precipitadamente. E aí o que acontece? Ela fala: olha, meu marido, meu pai, meu amor, porque naquele tempo chamava ela de Senhor mesmo. Tamanho era o respeito que a esposa tinha pelo marido. Mas enfim, vamos supor que ela falasse de um jeito carinhoso para Abraão. E chega para Abraão e fala: já que eu não consigo dar luz a filhos, vamos fazer o seguinte: você vai pegar a minha serva Agar, vai se deitar com ela, e o filho que nascer será o descendente. Ela agiu totalmente precipitada. Ela tinha que esperar no Senhor, porque Deus já havia dito que daria para ela
o filho da promessa, daria para Abraão o filho da promessa. E a Bíblia diz o quê? Que Abraão aceita a proposta de sua esposa Sara, deita-se com Agar e aí nasce Ismael. E aí, o que acontece? Houve problemas. A Bíblia diz que a serva Agar começou a humilhar Sara. A Bíblia diz então que ela foge para o deserto. Você pode acompanhar isso no livro do Gênesis. E aí, irmãos, por agir precipitadamente, até hoje, existem confusões entre dois povos, porque depois nasceu Isaac, e aí dois povos lutam até hoje. Se eu não estou enganado, judeus e israelenses lutam até hoje por uma consequência de um ato precipitado. Por outro lado, temos também uma mulher com o mesmo problema, com a mesma situação, chamada Ana. E a Bíblia diz que Ana, ela não agiu precipitadamente. Ela começou a buscar a Deus. Ela começou a orar ao Senhor. A Bíblia diz que ela clamava a Deus por um filho. Ela não podia dar luz a filhos. Ela tinha um marido chamado Eucana. Naquele tempo podia ter duas mulheres. Eucana tinha duas mulheres. Tinha Penina e tinha Ana. E a Bíblia diz que Penina irritava Ana constantemente, porque ela não podia dar luz a filhos. E naquele tempo, quem não podia dar luz a filhos sofria muito. Quem não podia dar luz a filhos passava por uma situação muito grande, um opróbrio muito grande. Só que Ana não agiu precipitadamente, ela clamou ao Senhor, buscou a Deus. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor de Ana, nasce Samuel, e Samuel foi um grande homem de Deus, um grande profeta do Senhor. Ela soube esperar em Deus. Olha que interessante, uma não esperou em Deus, ela tentou agir com as suas próprias maneiras, ela tentou agir com as suas próprias forças, a outra não. A outra colocou a sua confiança em Deus e Deus então recebeu a grande vitória. Nós não podemos agir precipitadamente, nós não podemos agir pensando que temos condições de resolver todas as coisas. Tudo nós temos que ter uma direção, tudo nós temos que colocar na mão do Senhor, tudo nós temos que apresentar diante de Deus. E quando nós colocamos na mão de Deus, nós não podemos tirar da mão dele. Nós temos que aguardar e confiar no Senhor. Eu me lembrei agora de um outro texto na Bíblia que está em Lucas, onde Zacarias queria um filho. E a sua esposa Isabel também era estéril. E segundo a historiografia bíblica, esse homem chamado Zacarias, ele esperou pelo menos 40 anos para Deus ouvir o clamor dele. Ele era um sacerdote, ele tinha que buscar ao Senhor, ele tinha que clamar a Deus. A sua esposa era filha também de sacerdote. Eles estavam na presença de Deus. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1, versículo 6, não me falha a memória, que ambos eram justos e viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos do Senhor. Não havia pecado no casal. Eles estavam na presença de Deus. E embora eu acredito que as pessoas começavam a olhar para Zacarias e Isabel, e quem sabe deveriam falar que eles estavam em pecado, que estavam fora da presença de Deus. Era por isso que Isabel não dava luz a filhos, era por isso que Isabel não era abençoada pelo Senhor, e por isso Isabel não conseguia dar luz a filhos. E por isso Isabel não conseguia clamar ao Senhor, não podia dar luz a filhos, clamava ao Senhor em vão. Mas aí a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor de Isabel e deu a eles João Batista, o precursor de Cristo, aquele que anunciaria o caminho para Cristo vir. E eles então foram abençoados. Quando nós agimos precipitadamente, quando nós agimos ansiosamente, nós padecemos. Não haja precipitadamente. Espere em Deus. Ah, pastor Hebe, esperar não é fácil, eu sei disso. Não é fácil esperar em Deus. Mas nós temos que esperar em Deus. Nós temos que confiar no Senhor.
Quando nós agimos precipitadamente, nós estamos, em outras palavras, dizendo: eu vou agir porque Deus não vai agir. Eu vou tomar as decisões porque Deus esqueceu de mim. Deus não está olhando para mim. E aí, irmãos, começa aquela ansiedade, né? Nós ficamos ansiosos, e isso é uma doença que tem matado muita gente, a ansiedade. Certa vez eu ouvi um pastor pregando e eu aprendi isso, que existem as doenças psicossomáticas, né? A pessoa não tem nada no corpo, mas por causa da cabeça fica doente. Porque fica tão ansioso, tão preocupado. A Bíblia diz que nós não temos que preocupar com o dia do amanhã, porque Deus tem cuidado de nós. O que está acontecendo no Brasil, por incrível que pareça, não é motivo de preocupação. Não é motivo de preocupação. Nós nos preocupamos, mas não é motivo de preocupação. Por exemplo, nós que temos filhos pequenos, né? A gente fica pensando: meu Deus, será que vai faltar o alimento? Porque Deus é tão bom conosco que nos deu um trabalho, nos deu um emprego, nós podemos comprar no mercado, temos ali todos os meses condições de fazer uma compra. Mas se nós irmos ao mercado e não tiver o que comprar, se nós irmos, igual estão indo ao posto de gasolina, mas não está tendo combustível, se nós começarmos a ir ao supermercado e não ter o que comprar, por incrível que pareça, não temos que nos preocupar com isso não, porque isso, quem vai controlar, quem sabe de todas as coisas é Deus. Nós temos que entender que na nossa mesa não vai faltar o pão, na nossa mesa não vai faltar a água, e nós temos que colocar na mão de Deus. Mas nós somos seres humanos e nós nos preocupamos o que comer, o que vestir, e nós não podemos agir assim. Nós temos que colocar na mão do Senhor. O apóstolo Pedro diz o seguinte: lança sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Lança sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Quais são os seus problemas? Quais são as suas dificuldades? O que é que está te trazendo tanta angústia no teu coração? O que é que está te trazendo tanta angústia na sua vida? Saiba e entenda: você não pode agir precipitadamente. Você não pode fazer isso. Eu lembro que certa vez eu saí de um emprego e eu recebi uma quantia até razoável. E eu, sem direção de Deus, fui abrir uma reciclagem de materiais. Reciclagem de materiais onde se compra, né, materiais recicláveis e você revende. E eu peguei sem direção, peguei metade daquele dinheiro e coloquei nessa reciclagem. E ali não durou nem um mês e muitos prejuízos eu tive, porque eu agi precipitadamente. Agir precipitadamente é um grande problema. Faça como o salmista: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. No versículo 2, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Olha o que diz aqui no versículo número 3. E pôs um novo cântico na minha boca, e um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que desviam para a mentira. Muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Olha só, ele fala que Deus abençoou a vida dele. Versículo 8, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei
está dentro do meu coração. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. E aí nós podemos aprender nessa noite. Nós podemos aprender nessa noite que nós temos condições sim de esperar no Senhor. As promessas que Ele fez, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele é Deus fiel. Ele é Deus poderoso. A Bíblia diz que mesmo que nós permanecemos infiéis, Ele, porém, permanecerá fiel. Se nós mostrarmos infidelidade, Deus mostrará a sua fidelidade. Espere em Deus. Está difícil? Continue esperando em Deus. Está complicado? Continue esperando em Deus. Continue esperando no Senhor. Continue clamando a Deus. Continue colocando na presença do Senhor e Ele irá abençoar a sua vida. Eu não sei quanto tempo mais. Deus pode agir hoje, no dia aí 27 de maio, nesse domingo. Deus pode agir então na segunda. E se Ele quiser agir lá na sexta? E se Ele quiser agir daqui a um mês, daqui a 2, daqui a 3? Olha o exemplo que eu dei. Zacarias esperou pelo menos 40 anos. É o que nos diz a historiografia bíblica. Mas de uma coisa eu sei. Mais cedo ou mais tarde, a vitória irá chegar na sua vida. Não se desespere. Aquietai-vos, diz o Senhor, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor Deus dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o nosso refúgio. Que Deus possa abençoar a sua vida. Não se desespere. Não fique inquieto. Não fique desesperado. Espera no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. É fácil? Não é. Ter paciência é bom? Ter paciência a todo momento, todo instante? Não. Porque nós queremos, na hora. Nós queremos, no momento. Possa acontecer. Como se Deus fosse o nosso empregado. Como se Deus fosse o gênio da lâmpada mágica que você esfrega assim, Parece o gênio e fala, Deus é agora, Deus realiza, Deus tem que fazer nesse momento. Aí Deus fala daqui a um mês, não, Deus, é agora. Não é teu empregado, não. Não é o meu empregado, não. Deus não é o nosso empregado. Ele vai agir na hora certa. Quando Ele ver que é o momento, Ele vai agir. Ele vai fazer. E Deus vai abençoar. No nome do Deus Todo-Poderoso. Na hora certa, o milagre acontece. Ah, mas eu estou enfermo. E parece que a enfermidade está piorando. Ah, mas eu estou desempregado e não estou conseguindo mais viver nessa situação. Olha, você não conhece, pastor, o meu problema conjugal, você não conhece o meu problema espiritual, você não sabe como é que está a minha crise familiar, você não sabe como é que está a minha situação no meu trabalho, e eu quero que resolva logo, porque senão como é que vai ser? Calma, espera confiantemente, espere pacientemente, porque Deus tem poder de abençoar a sua vida. Deus tem poder de transformar esse caos, e esse caos vai ser para a glória do Senhor. Que Deus possa te abençoar, no nome de Jesus. Se o Senhor Deus permitir, amanhã
estaremos aqui à meia-noite trazendo uma palavra, uma reflexão para a sua vida. Uma reflexão de bênção. E Deus vai te abençoar. Tenha uma noite tranquila. Durma em paz. Durma em paz. Coloque o teu travesseiro, coloque a tua cabeça no teu travesseiro e durma em paz. Amanhã, que já estamos no novo dia, deixe na mão de Deus. Descanse nele. E a vitória é garantida. No nome do Deus Todo-Poderoso. Forte abraço. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.